trabalhadores da segurança pública, todo mundo que está aqui hoje, para poder fortalecer essa luta, para que a gente consiga impedir, sensibilizar os colegas deputados e impedir a aprovação em segundo turno da PEC do referendo. Bom dia para vocês, gente. Pessoal, eu tenho algumas coisas para refletir, mas no início da minha fala eu queria deixar uma coisa pactuada aqui, ou pelo menos tentar pactuar. Eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida. As relações em que a gente só pode dizer sim ou concordar não são relações legítimas. Não são nem relações legítimas de amizade, nem relações legítimas do ponto de vista da relação profissional, do trabalho, nem relações legítimas em nenhuma outra esfera da vida. Isso aí é sequestro. Quando a gente só pode falar sim e concordar, e isso vale para qualquer âmbito da nossa vida, o que a gente tem é um sequestro, não é uma relação legítima. Então, eu queria fazer essa reflexão aqui inicialmente para que a gente pudesse conversar algumas coisas que eu acho importante, porque o correr da vida embrulha tudo, né? O Guimarães Rosa já escreveu isso. E como ele embrulha tudo, corre risco, presidente, das coisas ficarem esquecidas. E eu acho que memória é uma coisa importante para que nesse momento de correr da vida embrulhando tudo, a gente não se esqueça de algumas coisas fundamentais. Qual que era o jeito que o Zema queria pagar a dívida? Vocês se lembram? Regime de recuperação fiscal. Todo mundo lembra do regime de recuperação fiscal? O regime de recuperação fiscal, que era a pior maneira, a maneira que mais penalizaria o serviço público, a maneira que faria com que os nossos servidores ficassem 10 anos sem reajuste, com que a gente não pudesse fazer concurso, seria a falência completa de Minas Gerais. E pior, ao fim do processo, a gente teria uma dívida maior do que a dívida contratada inicialmente. Vocês se recordam quem foram os atores que articularam para que a gente tivesse a construção do Propag? Vamos lembrar, então. Primeiro, a gente teve aqui na casa uma resistência, especialmente durante a última legislatura, do bloco de oposição. Eu não estava aqui na casa, mas eu quero cumprimentar em nome da deputada Andréia, em nome da deputada Ana Paula, todos os deputados da oposição que estavam aqui na última legislatura e que fizeram o debate para que o regime de recuperação fiscal não fosse aprovado, porque a gente corria muito risco, o Zema estava sanguinário querendo aprovar aquilo. À época, a gente teve também deputados do Centro Democrático que resistiram ao regime de recuperação fiscal. E eu quero agradecer a cada um e cada uma deles também por essa posição. À época, a gente teve o então presidente da Assembleia, que era deputado Agostinho Patrus, que hoje está lá no Tribunal de Contas, demonstrando a todo momento insatisfação com aquela proposta. O tempo passou. O Zema foi reeleito no segundo turno. E, inequivocadamente, a gente precisa reconhecer que isso demonstrou uma força política e aumentou a pressão sobre essa casa para resistir aos desmandos dele. Naquele momento, o governo não queria o deputado Tadeu como presidente da Assembleia. Isso precisa ser dito. O governo tentou articular 200 mil pessoas. Tadeu era visto como independente demais. Não sei se o presidente lembra disso, mas eu lembro. Eu lembro que o presidente era visto como independente demais. Eu lembro que também tinha problema porque o presidente era apoiado integralmente por cada um e cada uma de nós do bloco da oposição, do bloco Democracia e Luta. Cada um e cada uma de nós queria que o presidente Tadeu fosse para essa cadeira. A verdade, a história, todo mundo sabe como aconteceu. Ele foi eleito numa chapa de consenso, porque o governo percebeu que perderia, que a gente conseguiria elegê-lo presidente da Assembleia de toda forma. E o governo retornou a sua pressão para que a gente votasse o regime de recuperação fiscal aqui. E por que a gente não votou o regime de recuperação fiscal, sendo que o governo tinha maioria? Nós, da oposição, fazíamos um importante trabalho de obstrução, mas por que ele não votou? O governo não votou porque o presidente Tadeu não quis. E isso precisa ser dito. O governo não votou o regime de recuperação fiscal porque o presidente Tadeu ouviu a oposição e foi até o senador Rodrigo Pacheco construir o Propag. E isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito e essa história precisa ser contada, porque no momento em que, eventualmente, a gente discorda da postura que qualquer colega, amigo, parlamentar está tendo, a gente não pode esquecer de toda a história.
e do fato de que a gente só pode discutir Propag hoje porque o presidente do Poder Legislativo de Minas Gerais abraçou a reclamação da oposição, abraçou a nossa proposta e construiu, com o então presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que é mineiro e muito nos orgulha, o Propag. Então, eu quis trazer toda essa história porque ela é importante de ser lembrada, especialmente nos momentos em que, eventualmente, a gente discorda de alguma coisa. Presidente Tadeu, muito obrigada por ter construído o Propag para a gente, obrigada por ter nos ouvido, obrigada por andar com a gente aqui na casa, e saiba que se a eleição da Assembleia fosse hoje, nosso bloco de oposição estaria do seu lado da mesma maneira, porque a gente sabe que é muito importante ter um presidente independente. Eu queria dizer a cada um e cada uma de vocês que a gente precisa fazer uma cobrança ao governo Zema, porque é de lá que essas propostas saem. Essas propostas não foram geradas aqui no Poder Legislativo, não. Quem assina a PEC 24 é o governo do Estado. E tem duas grandes coisas que o governo do Estado precisa explicar antes da gente votar isso aqui hoje. Duas grandes coisas. A primeira coisa é em relação às isenções fiscais. Gente, nós temos 25 bilhões em isenção fiscal que está na lei orçamentária. 25 bilhões. Quando o Zema assumiu, esse valor era pouco mais de 5. Era uma loucura. Como que esse homem fez aumentar em 20 bilhões as isenções fiscais? E eu faço um pedido público ao presidente Tadeu aqui. No dia 8 de maio, Tadeu, o vice-governador veio aqui à casa e ele prometeu, porque ele quis. Ele não estava com um saco na cabeça, ele não estava amarrado, ele não estava pendurado no pau de arara, ele não estava tomando choque nas partes íntimas. Graças a Deus não defendemos nada disso. Mas ele prometeu, porque quis, que traria transparência para as isenções em Minas Gerais. Ele prometeu isso no Poder Legislativo. Isso não pode ficar liso desse jeito. Ele não pode simplesmente não cumprir esse combinado, essa promessa, e isso ficar por isso mesmo. Então, eu entendo que ele não pode simplesmente descumprir esse combinado que ele fez porque quis com o Poder Legislativo e isso ficar por isso mesmo. Porque, presidente, se a gente precisa levantar 34 bilhões para os 20%, e eu entendo que isso é efetivamente importante, a gente não pode lidar com uma isenção que aumentou de 5 para 25, que o governo se comprometeu a trazer transparência, e a gente não sabe o que tem lá. Um outro sigilo que a gente precisa enfrentar é o sigilo da Codemig. A forma como o governo do Estado tem tratado o parlamento é muito desrespeitosa. A gente sabe que existem interesses econômicos que, eventualmente, por regras de mercado, talvez não possam ir à imprensa. Mas isso deveria ser aberto minimamente para que o parlamento soubesse o que tem de expectativa de valor, para que os setores mais afetados soubessem o que tem de expectativa de valor, e assim a gente conseguisse saber se efetivamente nós chegamos aos 20% e aos 34 bilhões. O que o governo está fazendo com a gente, presidente, é sequestro. Ele não dá para a gente o valor das isenções, ele não dá para a gente o valor da Codemig, e ele fala assim: Poder Legislativo, tem que me autorizar a vender porque eu tenho um prazo e eu preciso chegar nos 34 bi para apresentar para o governo e eu estou apertado. Isso é sequestro. A gente não pode aceitar uma coisa dessas. Então, eu te faço esse pedido público para que reforce ao governo do Estado que a gente precisa do valor das isenções. E aí, a gente vai falar mais sobre isso hoje. Mas eu quero agradecer a cada um e cada uma de vocês que assinou o nosso abaixo-assinado contra a privação da Copasa e que chegou a 10 mil assinaturas em menos de 24 horas e que já está com 30 mil assinaturas. E se cada um e cada uma de vocês mandar para a família, mandar para os amigos, mandar no grupo da farra do sítio do final de semana, a gente tem condição de chegar em mais gente e mobilizar a sociedade. Porque a política, a vida, acontece no município. Na hora que a gente vai pedir voto, a gente não pede voto no plenário da Assembleia, não. A gente pede voto lá na cidade. Eu peço voto lá em Carmópolis, eu peço voto lá em Divinópolis, lá em Cajuru, lá em Pirapora, é na cidade que a gente pede voto. E as pessoas na cidade precisam saber o que está para acontecer com Minas Gerais. Portanto, eu queria pedir a cada um e cada uma de vocês força na luta,
sabedoria e estratégia. Quem gosta de banana com casca é o governador Romeu Zema. A gente tem que desviar delas. Sucesso para todos nós e muita força na luta.